Boa tarde, boa tarde, boa tarde. 14h33. 3 minutos atrasado aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Primeira live do ano. Oi, Judite. Oi, mãe. Eita, tá tocando telefone. Ah, agora tudo. Resolveu tocar telefone, imprimir a impressora. Oi, Juliana, Karina, Maria Eduarda, Renata, Nayara, Luciane. Tudo bem, pessoal? Bom, espero que vocês tenham passado um ótimo final de ano, aí uma entrada de ano boa. Espero que tenha tudo dado certo aí no Natal também. Tenham aproveitado bastante. E a gente está fazendo a primeira live do ano. Olha que legal. Só que o tema não é dos melhores, né? Hoje a gente vai falar sobre eutanásia, gente. É um tema bem complexo. É um tema que gera bastante polêmica. Mas é um tema que tem que ser abordado. Não dá pra gente passar assim, sem saber. Então, assim, eu quero colocar para vocês o que é a eutanásia em si, como é feita, e falar até das minhas opiniões mesmo, porque eu vi que vocês colocaram algumas questões ali, até mesmo para saber a opinião minha, né? Eu vou dar a minha opinião, tá? Opinião, cada um tem a sua, eu vou dar a minha opinião no finalzinho aqui. Então, eu vou falar sobre eutanásia. É um assunto, nossa, é um assunto meio pesado. O que é eutanásia, né? O que significa a palavra eutanásia? A palavra eutanásia vem do grego, né? E ela significa boa morte, ou morte boa, ou morte misericordiosa, tá? No dicionário, ela significa morte serena, sem sofrimento, prática pela qual se busca abreviar, sem dor ou sofrimento, a vida de um enfermo reconhecidamente incurável. Isso aqui é o que significa eutanásia no dicionário. Então, tanto a origem da palavra quanto no dicionário, a eutanásia é para aliviar o sofrimento, né, de um animal, de uma pessoa, de um ser vivo. Você vai aliviar o sofrimento desse ser, tá? A eutanásia em humanos, gente, eu vou ter que abordar também. Em alguns países, são 5 países, ela é permitida, né? Mas tem que passar por uma série de coisas para se autorizar a eutanásia. Não basta, eu quero morrer, né? Não, tem uma série de coisas aí, né, burocráticas, enfim, que aí depois eles permitem a eutanásia ou suicídio assistido, tá? A eutanásia, ela é permitida na Holanda, na Bélgica e no Uruguai. E o suicídio assistido, que é quando, por exemplo, o médico, ele prescreve alguns medicamentos que numa dosagem X para a pessoa cometer o suicídio com esses medicamentos, e ele é assistido por alguém, né, para ficar ali do lado, geralmente pode ser um médico mesmo, tá? Isso é permitido na Suíça e na Alemanha, mas não é uma coisa muito simples de se fazer, tá, gente? Não é muito simples, tem um monte de coisa, não é só chegar lá e vou fazer, tá? Por quê? Porque eu vi que muita gente pergunta, por que fazer a eutanásia? Por que se faz a eutanásia? A eutanásia, ela é feita para poupar o sofrimento, tá? Em caso de uma doença incurável, que cause muita dor, tá? De uma situação irreversível, tá? Que está causando muito sofrimento no animal. Eu vou voltar aqui pro animal, pros nossos animaizinhos, tá? Então, é por isso que se faz a eutanásia. Pergunta, quando que se deve fazer? Quando? Não dá para saber assim exatamente quando que se deve fazer. A gente sempre fica um pouco na dúvida, tá? Sempre há tá? Mas é em situação que o animal não tem mais qualidade de vida. Se o animal não tem mais qualidade de vida, o animal não tá mais comendo, o animal não tá mais bebendo, o animal não consegue se levantar, o animal já tá urinando, defecando nele mesmo, e o animal tá
sentindo muita dor, aí junta, né, com aquele quadro que é irreversível, ele não tem o que fazer, é uma doença que não tem cura, não tem, dali ele só tende a piorar. Quando você chega nessa situação, aí pode ser sugerido, pode ser, a gente pode pensar em eutanásia, tá? Como médica veterinária, geralmente eu não indico a eutanásia, eu não sugiro a eutanásia, tá? Eu não chego, olha, eu acho que tem que fazer, não. Isso aqui eu não faço isso, tá? Geralmente a gente mostra e a gente fala o que vai acontecer daqui pra frente. O animal tá assim, daqui pra frente ele vai ficar assim, só tende a piorar, prognóstico é reservado, mal, e assim, não tá tendo qualidade de vida, eu não tenho mais mecanismo para amenizar essa dor que ele tá sentindo, ou para melhorar a situação. Aí, geralmente, eu mostro isso e geralmente a pessoa pode pensar isso e falar, seria o caso de fazer eutanásia. Isso tem que ser discutido, tá? Então, por que fazer? Para amenizar, para tirar o sofrimento do animal. Quando fazer? Quando não tem mais nada para ser feito e o animal, dali ele só tende a piorar e ele tá em sofrimento assim visível, tá bom? Quem decide? Quem vai decidir a eutanásia é o veterinário, junto com o responsável do animal. Não adianta vir aqui, tocarem a campainha aqui e falar assim, eu vim aqui que eu quero fazer eutanásia no animal porque ele tá assim, assim, assado. Não. Quem vai decidir se pode ou não fazer é o veterinário. Ele vai conversar e vai ver, vai avaliar. Tanto é que eu vou pôr aqui a minha experiência, tem muita gente, infelizmente, que liga. Eu queria saber, vocês fazem eutanásia? Quanto é eutanásia? Então tá bom, posso levar meu animal aí? O que a gente fala no telefone? Opa, deixa eu vou tirar o sonzinho, senão... O que a gente fala? Primeiro, traga o seu animalzinho para fazer uma avaliação. Tem que ser feita uma avaliação. Traga os exames, traga tudo que já foi feito por ele, né? Os medicamentos, tudo. Traga os exames e vai ser avaliado se realmente é um caso de eutanásia, tá? Se realmente é um caso. Não adianta o responsável vir aqui, eu quero fazer eutanásia no animal. Não adianta. Não adianta. E não se deve nunca, né? Nenhum colega deve aceitar, tipo, essa situação do responsável trazer o animal falando, eu quero fazer, eu decidi, o animal é meu, eu faço o que eu quero fazer eutanásia. Não, né? Já teve caso aqui na clínica que veio uma cachorrinha que a pessoa entrou falando, eu quero fazer eutanásia. Eu avaliei o animal e falei, não é caso, não vou fazer eutanásia. A gente vai tratar, vamos tratar. A pessoa não quis, foi embora. Aí que é complicado, porque assim, a gente fica aqui falando, e agora? Mas o cara quer tanto, que é capaz do desgraçado ir em outro lugar e encontrar outra pessoa e fazer, ou então abandonar o bicho. Realmente é uma situação muito complicada, né? Além do tema ser complicado, o modo como as pessoas fazem, né? Os responsáveis às vezes tomam essa atitude, é complicado de você lidar ali, né? Porque eu penso, pelo menos, eu penso só no bicho. Eu penso só no bicho. Como que deve ser feito? Como a gente aprende na faculdade, como que deve ser feito, conduzida a eutanásia, tá? A eutanásia, ela deve necessariamente, obrigatoriamente, tá? Ser indolor, promover a perda instantânea da consciência, promover morte rápida, não causar nenhum estresse nesse animal, nenhum estresse adicional nesse animal, tá? Tem que ser apropriada para a espécie, tá? Cada bichinho a gente tem um protocolo, tá? Tem que ser apropriada para a espécie, para o porte do animal, tá? E tem que ser de rápida execução, tá? Então, assim, e tem que ser irreversível também, tá? Na hora que você faz, não tem como reverter, tá? Então, é assim que a gente tem que fazer a eutanásia. É assim que funciona. E como é que é feita, né? Isso aí é o que a gente é obrigado a fazer. Como que ela é feita? Se a gente for estudar sobre a eutanásia ao longo dos anos, aí, tanto até mesmo na medicina veterinária, a gente vai ver que ela evoluiu, tá? Antigamente, infelizmente, não só antigamente, infelizmente, tem lugares que fazem assim ainda, tá? Isso é um crime, tá? Isso é um crime,
Eu tento me controlar, mas é difícil nesse assunto. Então, tem lugares que ainda faziam câmera de gás, tem lugares que faziam decapitação, cortava a cabeça, tem locais que é para quebrar o pescocinho, né? Sabe, são técnicas assim que hoje em dia a gente já tem um outro jeito, né? O jeito humanizado, o jeito que é indicado, apropriado, que é com o quê? Com uma superdosagem anestésica. É uma superdosagem anestésica. Mas eu tenho que comentar, tem gente que faz de outro jeito. Tem lugares que ainda fazem do jeito arcaico, tá? Dependendo da espécie, vocês podem até ver, por exemplo, o cavalo no meio da avenida foi atropelado, não tem o que fazer, aí vão lá e dão um tiro na cabeça do cavalo. É permitido? É permitido, desde que não tenha outro jeito de se fazer. Mas isso só é permitido desde que seja feito corretamente, tá? Espera só um pouquinho que eu tenho que soltar meu gatinho aqui que tá miando. Espera só um pouquinho. Desculpa. Então, assim, só que hoje em dia a gente tem essa técnica de se usar uma superdosagem anestésica. Porém, em alguns locais não se usa. Por quê? Custa caro. À medida que o porte do animal vai sendo cada vez maior, né? O cachorro de 70 quilos vai usar mais anestésico. E o anestésico é caro, tá? Geralmente é feito primeiro, até mesmo antes do anestésico, geralmente é feito uma pré-anestesia, tá? Então a gente usa um relaxante muscular, um tranquilizante, mais um analgésico, tudo potente, em dose bem alta, para depois entrar com uma superdosagem anestésica. E nesse procedimento, o animal não sente nada, desde que seja feito nesse procedimento, tá? Tô falando do procedimento de superdosagem anestésica, que é o que é preconizado, que é o que é indicado, que é o mais aceito por ser ético, tá? Então, você vai usar a anestesia numa superdosagem. Geralmente, o animalzinho acaba indo nessa superdosagem anestésica, tá? Quando ele não vai nessa superdosagem anestésica, aí a gente pode utilizar uma medicação que faz o coraçãozinho dele parar. Porque o coraçãozinho geralmente é o último que para, tá? Mas até aí, quando vai utilizar essa medicação, ele já perdeu a consciência. É como se ele estivesse dormindo, gente. Tá? Ele não vai sentir nada, ele está totalmente anestesiado. É como se ele estivesse entrando numa cirurgia, anestesiou totalmente, tá? Aí, como a dosagem é muito alta, né? A gente sabe que se você está fazendo uma cirurgia, se acontece alguma coisa, tipo, errou a dose de anestesia, o animal morre, né? E o animal acaba morrendo por causa da anestesia, na verdade, né? Então, na eutanásia é a mesma coisa, é por anestesia. Então o animal não vai sentir nada. Em relação a isso, vocês podem ficar tranquilos. Por isso que eu acho importante sempre questionar qual é o método que vai se utilizar. Você tem direito de questionar, de saber, né? Nos humanos fazem lá a injeção letal, é a mesma coisa. Né? Os condenados, né, que o pessoal faz a injeção letal, é a mesma coisa. Então vocês têm todo o direito de questionar qual é o método que você vai usar, se caso vocês forem, né, se caso chegou no consenso que tem que fazer eutanásia. Qual é o método? Quais são as drogas? Como é que vai ser feito? Né? O animal realmente não vai sentir, tá? Porque tem lugar, teve um CCZ aí, que foi flagrado, que usava aquele medicamento que eu falei, não vou citar o nome dos medicamentos, o medicamento para parar o coração, direto na veia dos cachorros. Isso foi filmado. Os bichinhos morriam agonizando, gritando. Onde já se viu um negócio desse? Não, sabe? Não é para fazer. Então a gente tem que denunciar, porque isso não pode, isso é contra a lei, isso é assassinato, isso é crueldade, isso é maus tratos, isso não pode, tá? É que só que eu tô falando, assim, eu saí do foco aqui, mas é que vem na cabeça, é um assunto sério. Então, assim,
fiquem tranquilos. Quando é feito com superdosagem anestésica, que é o método que hoje em dia é o método mais aceito, é o método recomendado quando realmente precisa fazer, é a superdosagem anestésica, tá bom? Se o animal sente, sofre, não, podem ficar tranquilos, com a consciência tranquila que ele não vai sentir, tá? Só que agora, o que tá pegando? Que tem o uso da eutanásia de forma abusiva. Como que é esse uso de forma abusiva? Como eu falei, vem aqui no final do ano, né, férias, e querem eutanasiar o bichinho. Ligam, eu quero eutanasiar meu cachorro, porque eu vou ter que sair de férias e eu não tenho quem cuide dele. Ou então, meu cachorro tá muito velho. Velhice não é sinal de doença. Velhice não é pra fazer pensar em eutanásia, tá? Velhice não tem nada a ver, tá? Velhice é um processo natural. Mas tem gente que vai, pega o bichinho velho e vai e leva nas clínicas querendo eutanasiar. Isso é uma forma abusiva. Isso tem que ser, não pode, não é. Tá? Tem que denunciar, tem que meter a cara e falar assim, olha, esse cara aqui, ó, esse cliente ou esse cara aqui, sabe, eu tô sabendo, meu vizinho foi lá, levou o cachorro dele pra eutanasiar porque ele tá velho. Não pode. E isso é uma forma abusiva de se usar a eutanásia. Né? Porque começa, sabe, a fazer esse tipo de coisa. Um assunto tão sério começa a ser banalizado. Então, na velhice, tem gente que quer eutanasiar porque o tratamento do animal tá saindo caro, né? A vida não tem preço. Vida não tem preço. Mas eles querem fazer eutanásia porque o tratamento é caro. Não concordam com o tratamento. Não dá. Não, sabe, não tem. É melhor eutanasiar, né? É melhor eutanasiar porque, não, vou até tratar, é caro, eu vou gastar muito. Não, tá? Por necessidade, porque o bichinho tá com necessidade especial. Ele tá paralítico. Gente, hoje em dia tem cadeirinha de roda, né? Paralisia de perninha não é... assim, se o animal tiver qualidade de vida, ok. Agora tem gente que vai querer, de forma abusiva, querer fazer eutanásia porque o animalzinho tá lá, né? Ficou paralítico, perdeu uma perninha, né? Ele tem 3 patinhas só. Porque teve que amputar a orelha. São coisas bizarras que a gente vê por aí, tá? Porque tá dando trabalho, porque vai viajar, porque é final de ano, porque tem feriado, porque, sei lá, porque o dono morreu e agora, agora eu que tenho que cuidar, eu não tô a fim de cuidar, ou porque o animal late demais, ou porque mia demais, ou porque arranhou o sofá, ou porque é agressivo, né? Tem gente que recomenda a eutanásia, até adestrador recomendando eutanásia porque o cara não conseguiu, porque o cachorro é agressivo. Tem veterinário que já fez eutanásia porque o cachorro é agressivo. Agressividade não é motivo para fazer eutanásia. Eutanásia, boa morte. Quando se faz eutanásia? Quando o animal está doente, né? É uma doença sem cura e que está provocando muito sofrimento nesse animal. Não tem mais o que fazer. Tudo que a gente podia fazer como veterinário a gente já fez. As medicações a gente já deu, né? Não é porque o animal é agressivo. A agressividade, você vai tratar essa agressividade. Tem uma série de pessoas, de profissionais capacitados, né? Eu sou totalmente contra quem faz eutanásia porque o animal é agressivo. Vamos fazer eutanásia em gente agressiva também. E tem os veterinários também que fazem do uso da eutanásia de forma abusiva. Como? Quando chega o dono do cachorro aqui e vira e fala assim, eu quero fazer eutanásia no meu cachorro porque ele tá velho. Tudo bem, então vamos fazer eutanásia. E ele concorda em fazer eutanásia a pedido do dono do animal, do responsável do animal. Isso é forma abusiva. Então, tem veterinário fazendo eutanásia e a tortia direito, a pedido do responsável. Ou eutanasiando mesmo quando tem tratamento, né? Tem tratamento, mas, sabe, que preguiça, né? Que preguiça de tratar. Vai lá e faz eutanásia em doenças que tem tratamento. Eu já vi vários. Posso citar um? Sarna demodésica. Já foi muito recomendada eutanásia em sarna demodésica. Sarna demodésica tem cura. Sarna demodésica tem tratamento. E tem veterinário que ainda recomenda eutanásia para sarna demodésica. E falo mais. Tem veterinário que ainda recomenda a eutanásia para leishmaniose. Falei. E tem os agentes de saúde que fazem a eutanásia para controle populacional, né? Tem muito cachorro na rua, vamos fazer eutanásia, né? Ou para então fazer controle de zoonoses. Tá passando zoonose, vamos fazer eutanásia. Contrariando o que a OMS
preconiza. A OMS não preconiza a eutanásia. Ela preconiza a castração, a posse irresponsável. Tá? É muito fácil. É muito fácil. Eu não sei como é que eles conseguem pôr a cabeça no travesseiro e dormir numa situação dessa. Fazendo eutanásia em doença que tem cura e que tem tratamento, como meio de controle populacional, eu não sei. Essas pessoas têm problema mental, têm distúrbio mental ou são psicopatas, eu não sei. Eu não sei. Então é isso. Em relação à eutanásia, tá? A parte teórica da eutanásia é isso. Então tem a forma abusiva, tem a forma abusiva. Tá? Que é isso que a gente tem que ficar de olho, tá? Porque eu tenho certeza que quem está assistindo essa live são pessoas, vocês são pessoas que amam, que gostam, que têm carinho, que têm zelo pelo seu bichinho. E vocês não vão fazer uma situação, assim, uma decisão dessa de forma abusiva. Então, denuncie quem está fazendo de forma abusiva. Denuncie. Mesmo porque o veterinário que faz uma eutanásia a pedido do responsável, sendo que o animal tá bom, ele tá cometendo um assassinato. E pra mim isso é assassinato. Tá? Então tem que ser denunciado. E o dono do animal também, que decide que quer fazer eutanásia porque tá com preguicinha de cuidar do bichinho, porque o bichinho ficou velho, porque tá latindo, porque sei lá o quê. Porque desculpa eles inventam. Né? Tem uma criatividade para ter desculpa. Esse responsável que quer fazer a eutanásia desse jeito também é outro que tem que ser denunciado. E, gente, eutanásia é só feita por médico veterinário capacitado. Não é por qualquer um, não. Tem que ter um médico veterinário, tá? Tem que ter um médico. Não é esses curandeiros que a gente vê por aí também, não. Tá? Tô nervosa. Agora eu vou falar aqui da minha parte mesmo, da minha opinião. O que fazer com o corpinho? Tá? Tem muita gente que pergunta, o que eu vou fazer com o corpinho do meu bichinho? Geralmente, eu falo, tem algum lugar na sua casa que possa enterrar? Não precisa, não necessariamente é um caso de eutanásia, mas assim, quando o bichinho morre, se tiver um lugar para enterrar, ótimo, faça o enterro desse bichinho, tá? Eu sou muito disso, assim, eu faço o enterro dos meus animais quando eles morrem. Quem acompanhou o caso da Ritinha viu, a ratinha que eu resgatei da rua, ela morreu, meu filho foi lá e enterrou. Eu acho digno, eu acho um respeito, é uma homenagem que a gente faz. Então tem gente que eu falo, olha, se tiver onde enterrar, enterra esse bichinho, planta uma flor, uma árvore no local onde ele foi enterrado, né? Tem hoje em dia empresas aí que faz a cremação, ou que faz até mesmo o enterro do animal. Tem uma série de empresas, tem Pet Memorial, tá? Esse é o que mais me vem na cabeça. Mas tem empresas que fazem esse tipo de serviço. Eles fazem velório. Eu acho muito legal, eu acho muito bonitinho isso, sabe? Eu acho que o nosso bichinho merece essa homenagem. Merece, né? Ele que deu tanto amor, tanto carinho, uma coisa tão pura, ele merece essa homenagem depois que ele morre, né? Porque jogar no lixo, né? Pelo amor de Deus, dói em mim. Às vezes quando a pessoa não tem, porque assim, nessas empresas tem um custo. Aí, olha, eu não tenho onde enterrar, eu não tenho como arcar com a cremação, eles mandam até a cinza, tem empresa que manda até a cinza numa caixinha. Eu não tenho como arcar com a cremação ou com o enterro nessas empresas, nesses locais. O que posso ser feito, né? A gente fala, então deixa o animalzinho, tem algumas, a gente tem geralmente convênio com a prefeitura, eles passam aqui na clínica, recolhendo esse corpinho, eles levam para fazer a cremação, tá? A cremação, geralmente, como eles fazem, é todos os animais juntos, que eles passam em várias clínicas, recolhendo os corpinhos e fazem essa cremação. Então, tem como dar destino, tá? Ao corpinho. Se conseguir enterrar, legal. Se não conseguir, se conseguir mandar para um local, né, que faça o enterro, ou então que faça a cremação, ok, tá? O que eu não acho legal, mesmo porque, vamos pensar pelo outro lado, a gente saúde, né? Contamina o ambiente se você jogar no lixo, né? Poxa, lixo, né? Não combina, tá? Uma coisa que eu vi muito, gente, eu vou tomar um golinho de água. Agora, sobre o sentimento de culpa
que fica quando quem decide pela eutanásia. Gente, uma coisa que eu tenho reparado, olha, eu tô com 40 anos, a minha vida toda eu tive bicho, alguns foram sozinhos, outros, sim, eu optei pela eutanásia, sim, eu optei pela eutanásia, tá? Essa é o que eu tô falando pra vocês. E ao mesmo tempo eu acompanho pessoas que perderam seus bichinhos sozinho, que eles foram sozinhos, ou então que essas pessoas optaram pela eutanásia. É impressionante, mas dos animais, todas as pessoas, incluindo eu, com os animais que a gente optou pela eutanásia, fica o sentimento de culpa. Eu já reparei que fica um sentimento de culpa. Poxa, será que eu devia ter feito? Será que eu fiz certo? Eu sou uma carrasca e não sei o que, e fica aquela coisa, por quê, né? Aquele monte de pergunta na cabeça. Gente, não. A gente não tem que ter sentimento de culpa. Por favor, não tenha o sentimento de culpa. Eu vi muita gente escrevendo aqui. Não é para ter sentimento de culpa e ninguém tem que culpar o outro. Ninguém tem que julgar quem decidiu pela eutanásia. Por quê? Porque a pessoa decidiu, já é um sofrimento, já é assim, não é fácil, não é fácil. Para você chegar nessa decisão não é fácil. Aí você decidiu, aí vem alguém, vai lá e vem falar, vem questionar. Mas não devia ter feito. Gente, não. Aí você também fica, eu não devia ter feito. Não, por quê? Porque quando você teve essa decisão, você agiu por aqui, ó, pelo coração, por amor. Você agiu pensando no bicho, querendo o melhor para ele. E naquele momento que você decidiu pela eutanásia, era o máximo que você podia dar por ele. Era o máximo que você podia fazer e o veterinário podia fazer. Sabe? É uma decisão difícil, não é fácil. Então vocês não tem que ter culpa, vocês não tem que ficar pensando assim que eu já... será que foi cedo ou tarde demais? Vocês não tem que pensar isso. Vocês não vão ter essa resposta se foi cedo ou tarde demais. Foi no momento que seu coração decidiu. Quando a gente age pelo coração, a gente não age errado. Quando a gente age por amor, a gente não faz nada de errado. Porque a gente ama aquele ser. A gente ama aquele pedacinho ali, ó. Faz parte da gente. E se a gente decidiu, é porque era o que tinha, era o que dava pra fazer. Porque ficar vendo o animal sofrer também não dá. Também não dá. Então não se culpem. Não se culpem, porque é uma decisão que às vezes a gente vai parar e vai ter que tomar. Às vezes tem que tomar uma situação, tá? Então, assim, fiquem, assim, em paz com vocês mesmos, tá? Fiquem em paz com vocês mesmos, porque o amor é tudo. O amor é tudo, tá? O amor é tudo. Quando a gente toma uma decisão dessa, é pensando no bem do bicho. E quando a gente pensa no bem do bicho, não no nosso bem, é no bem dele, não tem por que se sentir culpado e não tem que apontar o dedo pro outro também, tá? É isso que eu quero que vocês tenham na cabeça. Outra coisa que vocês me perguntam. Eu sou a favor da eutanásia? Sou. Naquela situação que a eutanásia é indicada, entre aspas. Tá? Não tem mais o que fazer, gente. Não tem. Eu já fiz eutanásia nos meus animais. Eu mesma fiz eutanásia nos meus animais. Porque não tinha mais o que fazer. Tá? Não tinha mais o que fazer. Eu não tenho... Ninguém aqui tem que ficar se justificando. Tá? Porque eu tenho certeza que quando vocês decidiram pela eutanásia, é porque era o que... de melhor, era o seu melhor. Vocês estavam dando o seu melhor por aquele que vocês amam. Vocês entenderam? Por isso que eu quero desmistificar. Não é para banalizar, mas é para respeitar, é para entender, assim, ninguém melhor do que ninguém, que o próprio responsável e o bichinho, eles têm que ter essa conexão. O bicho fala com o olhar. O bicho se comunica com a gente, né? Então, assim, tem gente que pergunta, será que eu tenho que fazer, né? Faço, sabe o que eu falo?
Eu não decido por eutanásia. Eu sempre falo assim, olha, na situação que ele tá agora, o melhor seria que ele partisse sozinho. Tudo o que eu quero é que parta sozinho. Os meus bichinhos, gente, eu tô numa situação, eu tô com um bichinho, eu não comentei aqui no Facebook, eu tô com um bichinho que tá numa situação crítica, não é o Porrinha, é um outro. E eu conversei com ele. E é isso que eu falo pra todo mundo fazer. Converse com o seu animal. Senta, pega na patinha dele, olhe no olho dele e fala, olha, você já fez seu ciclo aqui na Terra. Você já deu tudo que você podia dar, todo o amor que você podia dar, tá? O que você tem, não tem como reverter, tá? Daqui pra frente vai ser só sofrimento. E se você tá sofrendo agora, se você tá sentindo dor, a gente não tem mais o que fazer, a gente não tem mais como medicar essa dor. Se você acha que se você quer partir, vá sozinho. Pode ir. Eu quero que você vá, tá? A gente tem que praticar esse desapego. Porque esse apego que a gente tem com nossos bichinhos é o que segura eles aqui. E às vezes eles só estão querendo essa conversa. Essa conversa fala assim, olha, pode ir. Eu não vou ficar brava com você. Eu tenho você aqui dentro. Pode ir. Às vezes você fala isso, o bichinho dorme e vai, e parte sozinho. É o que eu falo, eu desejo isso para todos os meus bichinhos. Eu quero que eles partam sozinho. Eu não quero interferir ali, eu não quero intervir, eu não quero fazer nada, eu quero que eles partam sozinhos. E às vezes essa conversa pode parecer loucura, mas não é. Porque eu falo, é energia. Nós somos energia, né? Eu sou energia, o meu bichinho é energia, então a gente tem que ter essa conversa. Olha, você quer ficar aqui? Você quer lutar? Você quer viver? Me dá um sinal. Você não tá comendo, então come. Me dá um sinal, pisca, sabe? Alguma coisa, algum sinal. Você que conhece o animal, você sabe conversar com ele. Então esse tipo de conversa é o que eu falo pros responsáveis terem quando o animalzinho tá no leito, quando o animalzinho não tá bem mais. Quando, sabe, você fala, poxa, não tem mais o que fazer. Então conversa, porque isso liberta. Eu posso até comentar aqui, teve um caso de uma gatinha, essa gatinha foi, nossa, é triste, ela estava em estado terminal e os responsáveis cogitaram a hipótese de fazer a eutanásia. Eu falei, então vocês venham aqui para conversar com ela, né? Conversar, se despedir, falar que ela pode ir, para ela ir tranquilamente, fazer essa transição tranquilamente, essa passagem tranquilamente. Gente, foi impressionante. A gatinha tava muito ruim. Muito ruim. Entraram 3 pessoas dessa família, conversaram com a gatinha. Saíram. Depois entrou uma pessoa, a dona da gatinha. Ela entrou, conversou com ela. Eu tava aqui. A hora que ela saiu da sala, a gatinha esticou, respirou e dormiu. Ela fez assim e dormiu. Ela queria se despedir. Ela esperou eles chegarem. Isso é impressionante. Ela esperou eles chegarem para se despedir. Para se despedir. Vocês entenderam? Então é isso que eu falo. Conversem com seus animaizinhos. Conversem com seus animaizinhos sempre. E eu sempre recomendo, eu sempre falo para fazer isso. Né? Conversa. Né? A gente vai dar todo o suporte, mas converse e peça para que eles façam essa passagem tranquilamente. Eles vão se sentir melhor tendo essa conversa, eles vão se sentir mais tranquilos. Isso acontece em casos humanos também. Isso é relatado na medicina humana. Essa conversa antes essa despedida antes do animalzinho, né? Partir, da pessoa partir. Outra coisa que me perguntaram, se eu me sinto bem fazendo eutanásia, tá? Gente, eu evito ao máximo fazer. Eu não me sinto bem. Eu choro na frente, eu choro antes, eu choro durante, eu choro depois, eu fico mal por dias, porque isso me consome. E eu tenho certeza que muitos colegas também são consumidos. Alguns nem demonstram, eles podem não demonstrar. Mas isso é uma situação muito difícil. Primeiro porque tô falando eu
Eu estudei para ver os olhinhos dos nossos bichinhos sempre abertos. Sabe? Eu acordo todo dia falando, eu vou ver o paciente e tal, né? Assim, feliz. Eu não estudei, eu não quero, eu não acordo pensando, hoje eu quero fazer uma eutanásia, hoje eu quero ver aquele bichinho morrer. Não, eu quero ver eles bem. Então, para mim é muito complicado. Eu não estudei para isso. Eu estudei sim, para proporcionar, numa situação dessa, o que a eutanásia de fato é. Uma boa morte. Então, eu vou usar, se um dia eu precisar fazer novamente, não tiver outra alternativa, eu tenho que usar todo o meu conhecimento para que isso seja feito da forma mais ética possível, mais responsável possível, tá? Porque o animal não sinta nada e ele vá tranquilamente. É isso que é importante, tá? Quem faz esse procedimento tem que saber o que está fazendo, tem que estar capacitado, tem que estudar bastante. Sim, tem que estudar bastante para fazer isso. Por quê? Porque o animal não pode sentir nada nessa transição, tá? Não pode sentir, ele já sofreu demais, não pode sentir nada, tá? Então, assim, e esse emocional da gente, nós médicos veterinários, a grande maioria, nós sentimos muito. Teve um caso de uma chinesa, acho que foi uma chinesa, que ela foi obrigada pelo governo a fazer 700 eutanásias de animais saudáveis, aliás, durante 2 anos. Essa mulher se suicidou. E o que a gente vê muito, infelizmente, na nossa profissão, tem muito disso. Por quê? Porque é um desgaste emocional muito grande. A gente pode não demonstrar. Porque a gente tem que se mostrar, né, firme. Eu não consigo me demonstrar firme. Eu choro mesmo. Vocês viram aqui. Eu choro mesmo. Não é... Vem. Não posso fazer o quê? Então, assim, é um desgaste emocional muito grande. E a gente... Eu estudo. A gente quer tratar. A gente quer curar. A gente não quer fazer isso. Tá? Não quer... Por mais que amenizar a dor. Por mais que isso seja um procedimento para amenizar a dor. É difícil. É difícil, tem todo um negócio, é difícil, tá? Então é isso que eu quero mostrar pra vocês. Teve uma outra pergunta que me fizeram. Falaram de contrações, de espasmos musculares. Desculpa, isso era pra ter falado lá no começo. Eu não lembro quem foi que comentou que presenciou a eutanásia e o animal teve espasmos musculares. Espasmos musculares pode acontecer sim. Pode acontecer, isso mesmo que o coraçãozinho já parou, pulmão, cérebro, tudo parou e o animal pode ter alguns espasmos sim, tá? Isso daí é só uma resposta a um questionamento que me fizeram. Outra coisa que me perguntam, se a pessoa deve ou não acompanhar a eutanásia. Eu aconselho que sim. Por quê? Geralmente a eutanásia é feita na clínica, então o animal já está num ambiente que não é confortável para ele, é um ambiente diferente, tem cheiros diferentes, tem, barulhos diferentes, então ele fica assustado. Então, geralmente eu falo, fica com ele, tá? Para ele se sentir mais confortável, para ele se sentir mais confiante, para ele ficar mais seguro, tá? Lembra? A gente não pode causar um estresse adicional, e ficar sozinho é um estresse adicional. Então a gente fala, seja forte. Porque esse momento, ele precisa de você. Ele precisa de você ali, segurando a patinha dele, acalmando ele, falando que tá tudo bem, tá? Você demonstrando todo o amor que você tem pra ele. Não me atrapalhe em nada, pelo contrário, porque tem gente que fala, né? Tem colega que fala que o responsável junto só atrapalha. Não atrapalha, não. Não atrapalha, eu falo pra ficar junto. Se a pessoa, né? Tem gente que não consegue, mas eu falo, se puder ficar junto, fica junto, tá? Faça carinho, converse, tá? Pra ele se sentir, ele ter essa passagem tranquila. Ao mesmo tempo que eu falo, quando o animalzinho tá morrendo, se a gente conseguir ficar do lado dele, né? Fazendo com que ele faça essa transição tranquilamente. Já tem tanto caso que a pessoa conversando, ficando do lado, o bichinho acaba morrendo nos braços da pessoa. Por quê? Porque ele se sentiu, ele respira, né? Se sente, agora eu posso ir. Vocês vão ficar bem? Agora eu posso ir. A gente tem que mostrar pra eles, a gente vai ficar bem, pode ir, a gente tá bem. Pode ir, daqui a pouco a gente vai se encontrar. Pra eles poderem fazer essa transição.
para eles fazerem essa passagem tranquilamente, tá? Eu não vou ficar falando, né, de religião nem nada, mas eu acredito em energia, tá? Eu acredito em energia. Me perguntam, temos o direito de tirar a vida de um animal? Não, gente. Ninguém tem o direito de tirar a vida de um animal. Ninguém. Mas, ó, nós, como médicos veterinários, temos o direito e o dever de evitar o sofrimento de qualquer animal, tá? Não temos, a gente pode evitar esse sofrimento, a gente pode amenizar esse sofrimento, tá? É nosso dever fazer com que o animal não sofra, tá? Com que o animal não sinta dor. A gente não tem o direito de tirar a vida, mas a gente tem o direito, sim, de fazer com que ele não sofra, tá? É isso que eu queria passar para vocês sobre a eutanásia. Eu espero ter abordado de uma forma não tão pesada. Quem não sabia o que era eutanásia, eu espero que tenha entendido. Quem achava muito, né, pesado, eu espero ter mostrado um outro lado da eutanásia, tá? Não é fácil, é um tema complicado, é um tema polêmico, porque envolve amor. Pra gente é difícil, pra gente que ama é difícil, e sempre vai ser difícil. Se eu vou me acostumar? Nunca. Se eu me acostumei a perder meus bichinhos, os meus? Nunca. Se eu acostumei a perder os meus pacientes, porque chega um momento que eles morrem, né? Para morrer basta estar vivo? Não. Não me acostumo e nunca vou me acostumar. Por quê? Porque a gente tem amor. E quando tem amor, é difícil a gente lidar com a perda, tá? Por mais que seja o ciclo natural, por mais que seja, normal, é difícil lidar com a dor. A gente tem que fazer o luto. Nós fazemos o luto, nós temos que fazer o luto. Os bichinhos que convivem com o animalzinho que partiu também tem que fazer o luto, tá? É isso. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Pode começar a fazer, eu posso começar a ler agora. Desculpa, eu me emocionei no meio da live, justamente porque é um assunto bem complicado. E como eu falei, eu também estou passando numa situação agora. A Judite chorou da Ritinha. Nossa, da Ritinha é isso. Eu tô lendo, gente. Eu tô lendo e não quero pensar. Animais saudáveis nunca. Nunca. A eutanásia é só para situação terminal. Por exemplo, eu posso citar exemplos se vocês quiserem. Por exemplo, um câncer terminal. O câncer dói demais, o animal sofre demais, tem muito mal-estar. Um câncer terminal, sabe? Aquele animal que foi atropelado gente, né? Tá todo fraturado, sabe? Tudo pra fora e a gente não tem o que fazer. Nem... Vocês entenderam? Tá? É nisso. Animais saudáveis não. Nossa, não consigo. Animais saudáveis nunca. Isso é crime. Sinomose. Perguntaram aqui. No caso da sinomose, em qual estágio? Gente, eu não indico. No caso da sinomose, eu tento tratar. É difícil. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Isso tem que ser sempre avaliado. Tem que estar ali, ó, com o animal, convivendo com o animal, olhando o animal, avaliando o animal. É muito complicado para chegar nessa decisão, é muito complicado. Não é fácil, tá? É quando realmente não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer, tá? Não tem mais medicamento, não tem o que fazer, não tem como reverter. Sinomose, tem animal que passa pela sinomose, né? Eu tenho um cachorro que passou pela sinomose, ele ficou durante 6 meses sem se levantar. Hoje em dia ele tá aí, é um dos cachorros mais espertos que eu tenho, né? Então é complicado, tá, Juliana? É bem complicado, eu entendo a sua questão, é bem complicado, tá? Né, Ju? Eu tô conversando com ela pelo WhatsApp, gente, Sim, Elizabeth, quando feita corretamente, ela é muito rápida a morte. É questão de minutinhos, assim, 2, 3 minutos, tá? Do anestésico, tá? Porque o procedimento às vezes demora um pouquinho, porque assim, como eu falei, o procedimento realizado aqui
Quando realmente não tem o que fazer, a gente dá uma medicação pré-anestésica, que é analgésico, tranquilizante, tá? Antes, e depois a gente entra com anestesia, tá? Uma anestesia numa dose super, hiper alta. Isso é assim, é muito rápido, tá? Porque é direto na veia, tá? É muito rápido, ele não sente nada. Ele vai estar totalmente anestesiado. É como se ele dormisse, tá? Dormisse. Ai, obrigada, Fernanda. Obrigada. Eu espero realmente ter abordado da melhor maneira possível, porque eu confesso pra vocês que essa foi a live mais difícil de se fazer. Adriana Pereira está perguntando sobre quando um dos nossos filhos falece por doença transmissível, podemos enterrar no quintal. Adriana, aí depende da doença, tá? Por exemplo, a esporotricose tem que cremar, tá? Então, nessa situação, você pode perguntar para o seu veterinário, né, se pode enterrar. Então, eu estou dando uma dica. Por exemplo, esporotricose a gente tem que cremar, não pode enterrar, tá? Por exemplo, um câncer pode enterrar. Uma insuficiência renal pode enterrar, tá? Gente, eu tô vendo que vocês estão elogiando. Poxa, obrigada. De verdade. Olha, vocês são demais, sabia? Vocês são demais. Obrigada, Lia. Aqui tá, no caso da leishmania, é certo eutanasiar se tratando de uma zoonose? Dani, como eu falei, eu trato a leishmaniose. Eu posso falar para vocês agora, o Maurício, quem acompanhou aqui sabe das postagens que eu fiz sobre ele, o Maurício tinha leishmaniose. E ele viveu 2 anos aqui com a gente. Tá? Não é certo eutanasiar. Tem tratamento. Tem tratamento. Tem que tratar. Tem que tratar. É que a gente não pode ficar falando, né? Tem lugar que não pode. Que vem querer pegar o bicho e matar. Né? A gente vê prefeituras fazendo isso. Indo na casa do dono. Com um examezinho que não diagnostica nada. Pegando o bichinho e levando para eutanasiar que tem leishmaniose. Eu vou fazer ainda uma live sobre leishmaniose. O Maurício, ele viveu 2 anos. Ele foi um cachorro, era idoso. E ele não morreu da leishmaniose. Ele não morreu da leishmaniose. Gente, acho que é isso. Eu vou, para não ficar muito longo aqui, eu vou desligar. Eu vou deixar gravado aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem, porque eu vou tentar responder aqui para vocês. Eu realmente espero ter abordado de uma maneira um pouco tranquila um assunto tão pesado como esse, tá? Eu espero não fazer mais eutanásia. Eu juro que eu tento fugir ao máximo. Mas é aquilo que eu falei, gente. Não quero ver ninguém condenando o outro, tá? Que fez uma eutanásia, tá? Quando ela é feita por amor, com amor, tá? Não se faça isso. Porque essa pessoa já sofreu demais com o problema do animal, com o fato de ter que decidir e com a própria decisão, né? A pessoa já sofreu. Quando a gente faz por amor, a gente não tá errado. É por amor, tá? Porque eu vi uma coisinha aqui que eu não gostei de ler. É por amor. Eu não quero ver ninguém apontando o dedo na cara do outro aqui, não, tá? Ninguém tem esse direito, tá? Ninguém tem esse direito. Todo mundo tem o direito e o dever de não deixar o nosso bicho sofrer, tá? Não pode deixar o bicho sofrer. O bicho não merece sofrer, tá? E se a pessoa decidiu por isso,
Era o máximo que ela podia fazer naquele momento, era o máximo que o veterinário podia fazer naquele momento, e o que ela mais queria era o bem desse animal, porque ela ama esse animal, ela não pode ser julgada, tá? Não pode ser julgada. Quando se faz por amor, não se julga. Quando se faz por amor, não é para ter culpa. Então não se culpem, tá? Não se culpe, porque eu sei que muita gente já fez. Muita gente já fez. Eu sei que muita gente também deve estar na berlinda de se faz ou se não faz, se deve ou não deve, tá? Conversem com o seu bichinho, quem tiver na dúvida. Vai lá, conversa com ele, fala pra ele sozinho, tá? Fala pra ele sozinho. E tirem a culpa da cabeça. E tirem o... E se eu fizesse? E se isso? E se aquilo? Tirem isso da cabeça. E tirem se foi cedo ou tarde demais. Tirem isso da cabeça. Tá? Fiquem tranquilos. E abrem o coração pra amar outros que virão. Tá bom? Fiquem em paz, gente. Fique bem. E até a próxima live. Eu espero que não seja nenhum tema nesse sentido. Tchau, gente.